ativados, ministrados pelo Senhor, em nome de Jesus. Podeis sentar, queridos, em nome de Jesus. Nós estamos muito animados hoje, o segundo domingo desse ano, e nós temos um desafio, todos nós que somos líderes, de garantir o máximo de pessoas aqui no Tadel. Tadel é treinamento avançado de líderes. Nós entendemos plenamente que Deus nos chamou todas as pessoas para serem líderes de célula, de life group, nós sabemos disso, mas nós sabemos que todos são chamados para serem líderes. Quando a gente vai, por exemplo, lá para Mateus 28, a partir do versículo 18 a 20, a grande comissão é para todos. Aquele versículo lá, versículo 19, de fazer discípulos de todas as nações, é um chamamento para toda a igreja do mundo e a igreja do Brasil, inclusive. Então, nós sabemos que todos nós podemos discipular alguém, nós podemos ganhar alguém para Jesus. Então, por isso que o Tadel deve ser uma reunião para toda a igreja. A gente faz geralmente assim, uma hora antes do culto para poder aproveitar o ensejo, já que está vindo para o culto, vir um pouquinho mais cedo para poder ser abençoado em nome de Jesus. Eu quero falar com vocês hoje, gente, sobre patrimônios valiosos. Diga assim comigo, patrimônios valiosos. O primeiro patrimônio que eu quero falar com os irmãos é o discipulado. Gente, nós somos uma igreja em célula e em live. Nós estamos no 1 a 1, discipulando as pessoas, semanalmente, reunido, ouvindo as pessoas, orando, investindo as nossas vidas nelas. Então, o discipulado, ele é um patrimônio da nossa igreja. Nós somos conhecidos no Brasil como uma igreja de discipulado. Todas as nossas ministrações, de vez em quando a gente vai falar sobre discipulado, porque o discipulado é a grande marca dessa igreja. Agora, o interessante é que o discipulado, gente, ele não é um selo de garantia, e sim uma assessoria. Diga assim comigo, discipulado não é um selo de garantia, e sim uma assessoria. Olha só, por que a gente fala que não é um selo de garantia? Porque muitas vezes a gente discipula alguém e às vezes a pessoa não corresponde. E às vezes a pessoa de uma hora para outra, que nem diz a gente lá no Pará, pega o beco, vai embora. Vamos ver o exemplo de Jesus. Ele discipulou 12 homens durante 3 anos e meio. Gente, 3 anos e meio andando juntos direto, estando no mar, estando nas montanhas, nas estradas, nas casas, nos casamentos, nos enterros. Sempre Jesus estava com esses homens, mas um deles não foi um selo de garantia. Um deles, a coisa não deu certo, que vocês conhecem a história de Judas. Então, você fala assim, mas o Watson, se não é uma garantia, por que eu vou perder tempo? Primeiro, o que eu entendo, irmãos? Eu nunca perdi tempo com ninguém. Algumas pessoas a gente investiu, e de uma hora para outra ela se evapora, some. Mas por que eu não perdi? Porque eu não trabalhei para aquela pessoa. Nós não trabalhamos para homem, nós trabalhamos para Jesus. Então a nossa recompensa sempre ela está na esfera espiritual. Então se eu for olhar para as coisas desse mundo, se a minha moeda for a material, a visível, aquela que é palpável, eu vou me frustrar. Poxa, eu acompanhei o fulano não sei quanto tempo e na hora foi embora sem falar. Isso faz parte do processo. Porque o discipulado não é uma garantia, é uma assessoria. Agora, eu quero falar também para você que existem responsabilidades nessa caminhada ministerial que elas são intransferíveis. Existem situações que tem que ser eu como líder que vou resolver. Eu não posso terceirizar para a pessoa. Então, não é responsabilidade do meu discipulador, por exemplo, garantir meu sucesso. Claro que por isso que eu estou falando, o discipulado, ele assessora a pessoa, ele ajuda. Mas, por exemplo, para que nós possamos ter sucesso nessa igreja, a gente recebe um mentoreio do pastor Sandro, da pastora Alba. Isso é importante, isso faz parte. Nós somos norteados para muita coisa. Mas essa assessoria, esse acompanhamento dele, não determina, muitas vezes, quem nós seremos ou não. Por quê? Porque isso tem muito a ver com aquilo que a gente vai fazer. Então, olha só, dentro do discipulado é importante, na verdade, na vida de modo geral, nós desenvolvemos autorresponsabilidade. Então, nunca eu devo culpar, eu não estou crescendo, o pastor Sandro é culpado, porque ele só vem aqui uma vez por ano.
Quer dizer, eu não posso terceirizar a responsabilidade para os outros. Você que é líder, meu supervisor de life está 6 meses sem vir aqui, por isso que eu estou fracassando. Gente, não vamos terceirizar a responsabilidade. Deus nos chamou, nós temos que assumir eu assumo a responsabilidade, a postura de que as coisas vão acontecer. O segundo patrimônio, o primeiro é o discipulado, o segundo é o nosso chamado. Diga assim, o meu chamado. Agora, o nosso chamado, gente, tem a ver com algumas coisas. Por exemplo, Deus te chamou para você frutificar onde? Por exemplo, nós temos irmãos em nossa igreja que eles são bem claros, olha, eu tenho um chamado para ir para o interior do estado. Que bênção! Outros têm chamado, eu tenho um chamado para ir para a região ribeirinha, lá no Amazonas, amém. Eu tenho um chamado para ir para a África, amém. Eu tenho um chamado para trabalhar nas comunidades, dentro da capital, comunidades de risco, amém. Outros, eu tenho um chamado para condomínios de luxo. Qual é o seu chamado? Qual é a sua pegada? Por que isso é importante a gente entender? Porque nós já vimos em nossa igreja no passado, pessoas que frutificavam muito no Ribeirinho, lá no norte, eram pastores excepcionais, transferiram para a cidade e o cara não sai do canto, porque não é a praia dele. Outros muito bons na cidade, agora vão mandar ele para o Planalto. Chega lá, não consegue, a gente fala popularmente, não consegue rodar. Então você tem que entender o meu chamado, qual é o seu chamado? Claro que, em linhas gerais, nós temos um chamado clássico, que é fazer discípulos, que é pregar o evangelho. Isso é uníssono, isso é para todo mundo. A Bíblia não vai desmistificar, departamentalizar, subdividir para pessoas, é para todo mundo. Mas nós temos que entender onde Deus me chamou. Por exemplo, eu vim do Ribeirinho quando criança. O tamanho do Enzo, eu morava no Ribeirinho. Eu acho que o tamanho do Enzo eu morava em barco, né, mamãe? Morava dentro de barco. O tamanho do Enzo, 6 anos de idade, eu morava num barco. Então eu já vim de lá, mas eu percebi com o tempo que Deus me chamou para a cidade. Então, quando eu estava em Fortaleza, eu nunca orei para mim ir para o interior do estado do Ceará. Sempre falava, Deus, eu quero ir para uma capital, eu quero estar numa capital, eu quero passar o resto da minha vida numa capital. É um chamado, isso não... Então você tem que entender onde Deus te chamou. Aí você fala assim, mas Watson, Deus me chamou para coisas talvez grandes demais. Gente, o nosso Deus, Ele não vê problema algum em coisas grandes, mas para Ele, tudo Ele pode fazer. Nós que temos às vezes essa limitação de, será se eu posso, será se eu consigo? Então quando você entender onde é o seu chamado, claro que muitas vezes Deus te chamou para ir para a África, por exemplo. Ok, mas tem um tempo certo. Enquanto você não for, frutifica na igreja local. Mas eu como seu pastor, eu quero saber dos irmãos no dia a dia, qual é o seu chamado? Para onde Deus te chamou? Isso aqui é muito importante a gente poder entender. Amém, queridos? Porque onde Deus me chamou, nós vamos com alegria, nós vamos animados, nós vamos entusiasmados. O terceiro ponto, primeiro é discipulado, é um patrimônio. Segundo, nós entendemos o nosso chamado. Terceiro, nós temos que entender que todos os dons e talentos que nós temos, gente, eles devem estar funcionando, eles devem estar ativados para o benefício da igreja. Diga assim, os meus dons, não, fala com fé agora, os meus dons, os meus talentos, eles são para a igreja. A pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: o que você está fazendo com as habilidades que Deus te deu? Não vou ler o texto aqui agora, mas quando a gente vai para Mateus 25, a gente vê lá que um senhor chamou 3 servos, você conhece a história dos talentos, e a Bíblia diz que ele deu a cada um proporcional à sua capacidade. Você lembra que ele deu para um 5, ele deu para outro 2, ele deu para outro 1. A pergunta é, o que eu estou fazendo com os dons e talentos? Irmãos, isso aqui é tão sério, porque a Bíblia diz um dia, lá em Hebreus capítulo 4, versículo 3, a última parte do versículo, fala o seguinte, abre aspas, a quem temos que prestar contas. Sabe, um dia todos nós, individualmente, estaremos diante do trono de Deus, prestando contas ao Senhor. Então, o que foi que Deus te deu? Deus te deu a habilidade de ministrar a palavra? Top, faça isso. Deus te deu a habilidade de
ofertar, faça isso. Deus deu a habilidade de quê? De ser um excepcional anfitrião, de juntar pessoas. O que Deus te deu, nós temos que, isso é um patrimônio que Deus te deu valioso. Aquilo que Ele te deu, você tem que usar em prol da igreja local. Então, eu quero te desafiar, a gente está começando um ano agora. Aquilo que Deus te deu, que você possa ver comigo e falar, Watson, eu tenho um chamado para isso. Watson, eu tenho uma habilidade para aquilo. Nós queremos usar o seu chamado. Nós queremos usar a sua habilidade para que o reino possa crescer de uma maneira extraordinária. O que nós não podemos fazer é enterrar os nossos dons e talentos. Amém, queridos? Diga assim, dons e talentos é para o reino de Deus. Um outro patrimônio valioso que todos nós temos, esse aqui é o quarto, é o nosso tempo. Isso aqui é interessante porque a gestão do tempo tem tudo a ver com se a pessoa é uma pessoa de sucesso ou não. Ou às vezes a pessoa tem até certo sucesso, mas como ela não sabe gerir o tempo dela, então aquele sucesso que podia ser maximizado, ele fica estabilizado porque não consegue gerir o tempo dela. A minha pergunta é, você tem gerido bem o seu tempo? Isso aqui a gente pode aprender muito com as pessoas de sucesso. Eu lembro que quando estava indo em Fortaleza, eu era supervisor diário naquele tempo, e o Dênio do pastor Eibe, ele era debaixo da minha área. O Dênio tinha talvez 12 anos, e algumas vezes a gente ia supervisionar, então, e o Dênio era na casa do pastor Eibe, filho do pastor Eibe, então ele era líder na casa dele mesmo. A gente fala Dênio, né? E aí o que acontece? Eu lembro que eu estava lá, acho que era um sábado, talvez 9 da noite. O pastor Eibe já tinha tido um dia de reuniões, ele falou assim, Watson, estou saindo agora, eu tenho mais 2 reuniões. Tal hora tem uma reunião agora, estou saindo agora, e saía. Chegava tarde da noite, dormia tarde, acordava cedo, porque pessoas de sucesso é preciso gerir bem o seu tempo. A minha pergunta é, muitas vezes a gente reclama, poxa, eu não visito alguém, eu não vou orar por alguém, eu não faço comunhão porque eu não tenho tempo. Gente, essa desculpa de não ter tempo, essa é uma inverdade, isso é uma pseudo-verdade, isso é uma falsa verdade. Porque quando eu vou para o livro de Eclesiastes, capítulo 3, a Bíblia nos ensina, no versículo 1 logo, que há tempo para tudo. O que falta em nós? Gerirmos esse tempo. Nós temos tempo para discipular, sim ou não, gente? Por exemplo, eu tenho um amigo lá em Santarém, o pastor Rocha, ele ganhou uma pessoa para Jesus, então o pastor Rocha já era muito ocupado. E aquela pessoa também era um empresário muito ocupado. Então, eles começaram a conversar, tal hora durante o dia, não dá, de noite não dá. Eles encontraram um horário para o discipulado, 4 horas da manhã. O empresário falou o seguinte, eu posso 4 da manhã, tal dia. O pastor Rocha falou, também eu posso então. Então, por tempos, eles se reuniam 4 horas da manhã. Então, olha só, nós temos tempo, depende daquilo da nossa disponibilidade. Então, nós sabemos administrar esse tempo, isso aqui é fundamental, em nome de Jesus. Amém, gente? Por exemplo, a questão do tempo é tão interessante, porque até para a gente ter uma funcionalidade muito top no Life, nós temos que gerir o tempo. Nós temos o quanto? 1 hora de reunião. Então, tem que fazer tanta coisa. Se eu me prolongar em algo, eu vou ter que cortar parte da programação, ou então eu vou esticar o meu horário lá. Então, até nisso é importante a gente saber administrar. Então, o quarto ponto, o quarto patrimônio que Deus nos deu é esse tempo. O quinto, saúde. Olha só, nós temos que buscar sempre, nesse ano, queridos, por uma saúde espiritual acima de tudo. Gente, eu costumo falar que a caminhada com Deus, talvez 90% dela tem tudo a ver com Mateus 6,6. Você entra no seu quarto, e o quarto não precisa ser literalmente o quarto, pode ser um compartimento que você escolheu, e você fica em secreto com Deus, e você tem comunhão com Deus. Então, é importante a gente ter saúde espiritual. Para quê? Para se fortalecer na fé, para a gente vencer as tentações, e para a gente poder receber de Deus a porção necessária para poder discipular as pessoas. Mas essa saúde também é importante ser ministrada e prezada no âmbito das emoções. Por que é importante saúde emocional? Gente, eu vou falar aqui para vocês. Todo pastor passa por uma situação desagradável.
Por exemplo, perder pessoas. Isso é um fato. Está na igreja, a pessoa saiu, às vezes a pessoa... Como é que a gente perde alguém? A pessoa às vezes morre, a pessoa se muda de cidade, a pessoa desvia e a pessoa muda de igreja. Geralmente são 4 cenários. Então, é importante, diante de uma perda, nós temos o quê? Uma gestão emocional. Por quê? Deus trouxe, eu não sou o dono da obra, você não é o dono do life, você não é o dono do discípulo. Essas pessoas são de quem, gente? De Jesus. Então, se ele trouxe para a igreja dele, se essas pessoas de alguma forma saírem, nós vamos manter as nossas emoções controladas. Você não vai se abalar, você não deve se abalar. Estou falando isso para vocês porque há 12 meses atrás a gente passou por isso aqui na igreja. Talvez aí umas 10 pessoas saíram da igreja. Os irmãos sabem, mas quem estava do meu lado sabe, eu decidi não me abalar, porque eu não estou servindo a homens. Eu não estou alinhado com homens, estou alinhado com Deus e trabalhando para Ele. E crendo, então é importante a gente ter as emoções legais. Por exemplo, o seu life tem 15 membros. Na quarta-feira, por exemplo, 8 da noite, que é o meu caso lá em casa, às 20 horas. Dos 15, vai começar só você e a sua esposa. É importante a gestão emocional. Meu Deus, o cara fica... Gente do céu, a gente tem que aprender a lidar com essa questão aqui. E também nós temos que orar por saúde física. Né? Então nós temos que buscar isso diante de Deus. Saúde espiritual, emocional e física. Por que espiritual? Eu quero voltar para a espiritualidade aqui agora. Porque espiritual, muita gente está doente espiritualmente. É triste a gente saber que um pastor, um líder está na frente do ministério e de uma hora para outra tem que ser retirado às pressas, porque pisou feio na bola. Isso acontece, com frequência no Brasil. E por que isso acontece? Porque essas pessoas estão doentes, não estão buscando a Deus como é para buscar, elas estão doentes, elas estão envolvidas com o pecado, estão flertando com o pecado. Para mim crescer esse ano, eu preciso ter uma decisão, eu preciso estar saudável espiritualmente. Um crente saudável, dificilmente ele falta no culto, dificilmente ele falta no live, ele jejua. Um crente saudável, ele lê a Bíblia. Um crente saudável, que está na igreja há 3 anos, é impensável. 3 anos estou na igreja, eu não li a Bíblia toda ainda. É impensável. Porque a Bíblia toda tem 1189 capítulos. Em 3 anos eu consigo, se eu ler um por dia, eu consigo em 3 anos, no mínimo, ler a Bíblia toda. Nós temos pessoas na igreja há muitos anos, não conseguiram ler a Bíblia. Então, isso é o que? Nós precisamos tratar dessa espiritualidade em nome de Jesus. Sexto patrimônio valioso. O seu relacionamento com Deus. Gente, sabe o que acontece? Muitas vezes nós somos tentados a focar muito no ministério, esquecemos do dono do ministério. Então, às vezes a gente fala, poxa, eu tenho que atender uma agenda, eu tenho que fazer o live, eu tenho que fazer aquilo, E eu acho interessante, o pastor Giovanni falou que é importante as Martas na igreja. Isso é válido. Se não tivesse Martas, a gente não tinha sequer montado. Tem que ter Martas. Isso faz parte. Mas nós temos também que entender que existe uma espiritualidade que tem que ser desenvolvida com Deus. Existe um relacionamento. Então, eu posso fazer tudo para Deus, ok, mas Deus muitas vezes não quer que eu faça tanta coisa. Ele quer que eu tenha uma entrega para Ele. Então, no meu life é importante arrumar tudo, lá é importante estar tudo limpo, perfeito, isso faz parte da excelência. Mas será se o tempo que eu gasto para arrumar o ambiente físico é o mesmo que eu invisto em oração? Estudando a folha da célula, entendendo ela, deixando aquele assunto entrar na minha alma. Então esse relacionamento com Deus não pode ser substituído por nada. É importante a gente ter em nome de Jesus. Amém, gente? Está todo mundo copiando hoje? Pastora Angélica, a senhora representa a turma, pastora Angélica, viu? Parabéns. Olha só abrindo um parênteses aqui, gente, é importante, mesmo que são assuntos às vezes a gente ministra assuntos realmente do dia a dia, mas é importante você copiar. Olha, o que eu estou falando aqui agora, eu já ouvi em mensagens há anos atrás. Eu tenho os blocos de nota, então você registra, você vai, depois
remoendo aquilo ali, entendendo, é importante você copiar o Tadel e também o culto de celebração. É um hábito muito bom. Sétimo patrimônio valioso que nós temos, a nossa família, gente. Olha só, os resultados que nós temos no ministério tem a participação direta do discipulado e da família. Então, tudo que nós somos hoje tem a ver com o discipulado, alguém investindo em nós, alguém olhando para nós, alguém ministrando em nós, alguém nos corrigindo, nos amando, mas tem tudo a ver. Só se você for solteiro mesmo, você não tiver filho, não tiver esposa, ou não tiver esposo, ok, você está ali para você realmente ministrar, mas para mim fluir tem tudo a ver com a minha família. Você vê na Bíblia tantos homens de Deus, dentre eles, por exemplo, Samuel. Samuel, você sabe que ele foi entregue ao templo logo depois de ser desmamado. Você sabe essa história? Talvez lá entre 3 a 5 anos. Foi entregue. Ele morava no templo mesmo. Então a igreja era a casa de Samuel. No final da vida dele, ele falou o seguinte: olha, eu quero chamar todo mundo aqui, eu quero saber, Israel, de quem de vocês que eu roubei algo? Quem que eu maltratei? Quem que eu fiz uma injustiça? Ele estava encerrando o seu exercício ministerial, mas ele queria um feedback. E todo mundo falou o seguinte: Samuel, você foi um homem íntegro, você nunca pisou na bola de maneira bruta. Mas Samuel, então até aí tudo bem, mas Samuel... e depois o povo começa, as pessoas percebem que Samuel estava finalizando o seu processo, o seu exercício profético dentro de Israel, e o povo clama por uma monarquia. Samuel, você está indo embora, está nos deixando, nós precisamos que você deixe pronto o exercício monárquico dessa nação. Aquilo incomoda Samuel, porque Samuel fala: poxa, eu ainda estou vivo. Mas Deus fala o seguinte: olha, Samuel, faça tudo o que o povo quer. Mas o X da questão, por que Samuel teve que, na sua gestão espiritual ainda, transferir o sacerdócio para a monarquia em Israel? Porque você observa que todos os filhos de Samuel eram pessoas que não tinham bom caráter, que não tinham espiritualidade correta. Pessoas que a comunidade eclesiástica olhava e falava: esses aqui não estão aptos, não estão qualificados para continuar o legado do pai. Então, irmãos, só para você entender, você que é casado, você que tem filhos, nós precisamos das nossas famílias. Na parte de hoje a gente não exerce ministério sozinho. Algumas igrejas por aí sim. Às vezes a esposa está muito bem, o marido está no mundo, os filhos bagunçando, a mulher, a pessoa. Aqui na igreja é o seguinte: todos têm que estar debaixo de um tratamento de Deus, de um caráter de Deus, para que você possa exercer o ministério. Então, a família, a gente vai priorizar isso esse ano em nome de Jesus. Amém ou não, queridos? Oitavo patrimônio valioso que você tem: um planejamento. Esse planejamento ele deve ser no âmbito pessoal, no âmbito familiar e no âmbito ministerial. Então, deixa eu ler para você aqui, Isaías 32, versículo 8, na NVI diz o seguinte, Isaías 32, 8: mas o homem nobre faz planos nobres, e graças aos seus feitos nobres, permanece firme. Diga assim: o homem nobre faz planos nobres. Quais são os seus planos pessoais para esse ano? Quais são os seus planos para a família esse ano? Quais são os seus planos para o ministério? Eu tenho 38 anos, desde adolescente, sempre, há anos, talvez mais de 20 anos faço isso, todo ano eu faço os meus alvos. Aí estão os espirituais, estão os pessoais, estão os familiares, estão os financeiros, quanto eu quero ganhar, o que eu quero fazer, o que eu quero vender, o que eu quero comprar. Sempre foi assim. Se você pegar meu bloco de notas, está tudo certinho esse ano. Eu oro diariamente em cima daqueles planos, porque é importante nós termos planos. Por exemplo, um dos planos que você tem que ter para o ministério, no que diz respeito ao life, é multiplicação esse ano. Nós não somos uma igreja, uma liderança que vai ficar em cima dos irmãos. Multiplica, pá! Não, mas é importante não perder a multiplicação de vista.
É importante eu começar esse ano sabendo, Deus, esse ano eu tenho uma missão, não dada pelo Odson, mas dada pelo Senhor, para multiplicar meu life, para levantar uma nova liderança, para levantar uma nova casa, para ganhar pessoas. E esses planos é importante você ter em nome de Jesus. Olha só o que Provérbios 16:1 na NTLH diz: as pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor quem dá a última palavra. Watson, eu fiz os planos, não deu certo, Deus mudou o cenário. Amém, gente. Que bom. Por quê? Porque Deus sabe o que é melhor para nós, mas é importante a gente ter um plano em nome de Jesus. Provérbios 19:21 diz: muitos propósitos estão no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Então, um homem nobre tem muitos propósitos, ele sabe o que ele quer, ele sabe onde ele quer chegar. Por exemplo, o nosso alvo esse ano são 25 lives, nós temos 11 agora. O nosso alvo são multiplicar 14 esse ano, nós sabemos o que nós queremos. Claro, mas o desígnio, a direção, o produto final, nós sabemos que tem a ver tudo com o Espírito Santo e não com nós. Na verdade, apesar de nós. Então, alguém disse que quem não tem alvos e metas bem definidas, sempre acertará em cheio. O resultado que tiver, essa pessoa, tudo que chegar para ela vai ser lucro. Porque ela não sabe o que ela quer da vida. Ela não tem direção. Então, o que vai chegar 31 de dezembro, poxa, eu conquistei, seja na vida pessoal, seja no ministério, seja na família, seja financeiro, está tudo bem, porque eu não tinha uma meta, não tinha uma clareza, não tinha um sonho bem estabelecido. Então, é importante a gente entender ter um planejamento em nome de Jesus. Amém, gente? E por último, eu quero falar com vocês, por causa do nosso tempo, eu quero falar sobre o nono patrimônio, é o nosso legado. Olha só, nós falamos domingo que legado não é o que nós deixamos para as pessoas. Legado é o que nós deixamos nas pessoas. Eu falava também no live da minha mãe que ela falou domingo, por exemplo, que riqueza é o que nós deixamos para os nossos filhos. Fala de coisas externas, coisas palpáveis, bens materiais, tangíveis. E eu falava lá para eles lá que é importante, o ano é sobre legado, mas é importante também a gente entender que nós somos pais, temos que deixar algo para os nossos filhos. Eu falava lá que em Provérbios, capítulo 13, versículo 22, fala que o homem de bem deixa herança para os filhos dos seus filhos. Nós temos uma missão, enquanto estamos vivos, para quem é casado principalmente. O meu trabalho é deixar um legado no Enzo, mas também deixar herança para o Enzo. Isso é bíblico. Então, a gente não está pregando aqui que, tipo assim, olha, você que é pai, você que é mãe, ó, fique aí que nem hippie na vida, não faça nada para os seus filhos. Isso aí, a gente não prega nunca isso aí. Nós pregamos o quê? Uma coerência. Mas o X da questão é que o legado tem a ver com aquilo que nós deixamos dentro dos nossos filhos. E esses filhos, eles são filhos biológicos, como eu tenho um, mas também pode ser filhos espirituais. O que a gente está deixando para a nossa geração? Isso tem a ver com o nosso legado. Então, nós falamos também que nós recebemos e deixamos um legado constantemente. Eu posso não aceitar. A pessoa pode, ela fala assim, olha, eu não sou líder, eu não quero ser líder, eu só quero congregar, eu só quero realmente o básico, o kit básico. Mas mesmo assim, enquanto estamos vivos, estamos deixando um legado. Onde eu passo, eu deixo um legado. E onde eu passo, eu recebo o legado. Então é como se fosse essa permuta constante. Eu recebo e eu deixo. A pergunta que eu quero deixar para a gente finalizar a nossa reflexão agora no Tadel é como você está construindo o seu legado. O nosso nono ponto de hoje é um legado. Como você está construindo? É um legado louvável? É um legado... será se você, daqui 30 anos, você pode olhar para trás e falar, caramba, que bom, eu não me arrependo de nada do que eu fiz. A minha conduta é exatamente a mesma, eu fiz a coisa certa, ou será se nós vamos olhar, daqui 30 anos, olhar para hoje, 30 anos para trás, e falar, puxa vida, que coisa triste. Como eu pisei na bola, como eu errei, como eu falhei. Então nós temos hoje, esse ano, estamos começando um ano agora, essa grande oportunidade
de escrever um legado que transforma a vida de pessoas. Em nome de Jesus. Amém, gente? Fiquem em pé, por favor. Quero orar com você agora. Quero parabenizar você que é tadeliano, que está aqui conosco. Que Deus possa nos honrar esse ano de uma maneira extraordinária. Que a gente possa entender que esses patrimônios valiosos, como eu falei há pouco, discipulado, autorresponsabilidade, entendemos o nosso chamado, entendemos os dons e talentos que nós temos, o nosso tempo, a nossa saúde, o nosso relacionamento com Deus, da família, planejamento, o nosso legado, tudo são patrimônios imensuráveis, fundamentais para um exercício ministerial abençoado em nome de Jesus. Deixa eu orar por você aqui agora. Obrigado, Senhor, pela tua santa palavra ministrada. Nós cremos, Pai, que está sendo levantado em João Pessoa, Pai, tantos homens e mulheres apaixonadas por Ti. Obrigado porque nós já temos em nossa comunidade, Pai, tantas pessoas com o coração aberto a servir ao próximo, pessoas que têm aberto as suas casas semanalmente, Pai, para poder receber outros cristãos convidados. As suas casas têm sido, Pai, pontos de adoração, de salvação, de ministração, de transformação. Nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossa comunidade, na Paz Church, aqui em João Pessoa. Nós cremos que esse ano, Pai, é um ano de graça duplicada, de mais paixão, é um ano, Pai, de entrega total, é um ano, Pai, de colheita de tudo aquilo que nós plantamos nos anos anteriores, de coisas boas, no que diz respeito aos discipulados, aos lives, aos ministérios. Nós cremos que é um ano de muita colheita e muito crescimento. Eu abençoo, Pai, cada um que está aqui nesse momento, cada líder, cada anfitrião. Nós abençoamos essa semana de reuniões, que sejam reuniões abençoadíssimas, que sejam reuniões, Pai, que possamos ser extravagantes na adoração, que possamos ser fiéis no propósito, na missão e no chamado do Senhor. Nós oramos por uma semana de muita comunhão, Pai, com o Senhor, de muita comunhão uns com os outros. Nós declaramos, Pai, cada live com uma atmosfera de graça, de alegria, de unção, de esperança, de crescimento, Pai. Eu quero orar por cada líder, Pai, unge cada um. Nós oramos por 14 novos líderes esse ano. Nos ajude a nos multiplicarmos, porque nós temos um objetivo maior, Pai, que é obedecer ao Teu chamado conosco, a grande comissão, e também tirarmos pessoas do mundo e caminharmos essas pessoas ao céu. Em nome de Jesus, nós queremos pedir que nós possamos ser usados como instrumentalidades, em nome de Jesus.